Capítulo 2. Existe verdade absoluta? A popular série Dexter tem como personagem principal um especialista em análise de sangue que atua junto ao departamento da polícia de Miami. Dexter Morgan leva uma vida pacata ao lado da namorada divorciada e trabalhando no mesmo departamento que a irmã adotiva, uma investigadora. Ao mesmo tempo, Dexter é um serial killer que executa outros assassinos que não puderam ser condenados pela lei. A todo instante, o personagem tem que dissimular a fim de garantir sua sobrevivência. Como psicopata, Dexter não sente emoções, perdas ou remorsos, mas tem que manter as aparências e cumprir diversos papéis sociais, fazendo-se passar por um sujeito comum, o que em verdade não deixa de ser um anseio dele. Talvez o sucesso da série esteja justamente em sugerir que, de certa forma, todos nós nos vemos confusos, em busca do nosso próprio eu, inseguros diante de papéis contraditórios. Nossa época é marcada pela incerteza. Ela é chamada de pós-modernidade, caracterizando-se por uma negação do racionalismo autoconfiante do período anterior à modernidade. Como chegamos a esta fase de pensamento humano? Certamente, Friedrich Nietzsche deu fundamental contribuição para que isso ocorresse. Sem dúvida, ao anunciar que a morte de Deus, Nietzsche nomeou a ruptura que a modernidade introduziu na história da cultura com o desaparecimento dos valores absolutos, das essências e do fundamento divino. Conclui a escritora Annalise Pacheco. Com sua negação de valores absolutos, Nietzsche abre portas para o pensamento autenticamente pós-moderno, como Michel Foucault e Jacques Derrida. Se Nietzsche atirou a primeira pedra contra o edifício, eles terminaram de demoli-lo. Entretanto, esses pensamentos não puderam mascarar algumas incoerências que carregavam. Não dá para viver assim. Michel Foucault dizia que a verdade era apenas uma ficção defendida por aqueles que mantinham o poder. Para ele, não havia algo como certo ou errado. A própria moral era obra dos poderosos. Entretanto, ele mesmo chegou a participar de lutas sociais. Ademais, quando convocado por uma comissão para estudar o sistema penitenciário francês, Foucault se viu num terrível dilema. Como punir os estupradores? O filósofo sustentava total liberdade quanto à sexualidade, mas se manifestações sexuais não podem ser legisladas, o que dizer do estupro? Infelizmente, Foucault não conseguiu fugir da armadilha causada pelo impasse originado por sua filosofia. Outro expoente pós-moderno, Jacques Derrida, advogava a livre interpretação da linguagem, tanto a escrita quanto a falada. Assim, uma interpretação textual jamais pode chegar a conclusão alguma. Contudo, Jacques Derrida se sentiu injustiçado em um debate com John Searle por achar que em alguns pontos, Searle havia interpretado mal seu pensamento. Isso forçou a abandonar sua defesa de livre interpretação. Para onde nos conduz o pensamento pós-moderno? Ele hostiliza a verdade revelada, valoriza a interpretação em detrimento do conhecimento, relativiza a verdade, enfatiza a verdade comunitária, aceita como senso geral e se restringe à transitoriedade, admitindo uma maleabilidade nos princípios. Por conta de seu antirrealismo, o pós-modernismo enfrenta dificuldades porque, na prática, se torna impossível vivê-lo coerentemente. Os pós-modernos continuam a rejeitar a ilusão modernista. Negam que os modelos modernistas representam a realidade,
mas por uma questão prática admitem que os modelos continuam a servir como ficções úteis na vida cotidiana. Na prática, como alguém já notou, qualquer tentativa de persuadir alguém a adotar o relativismo assume o absolutismo. Podemos resumir a incoerência do pós-modernismo de maneira como segue. Primeiro, ao fixar-se que há uma verdade absoluta, o pós-modernismo faz, paradoxalmente, uma afirmação absoluta. Ao afirmar que não há uma verdade absoluta, o pós-modernismo faz, paradoxalmente, uma afirmação absoluta. Nenhum sistema filosófico pode ser sustentável se possui contradição interna. Segundo, nenhum sistema filosófico pode ser sustentável se possui contradição interna. Terceiro, logo, o pós-modernismo não é sustentável. Retorno à verdade. Se temos que retornar à verdade para dar sentido à existência, a qual verdade retornarmos? Se há tantas visões de mundo, como garantir qual delas seja a correta? Ravi Zacharias nos oferece alguns critérios para equilatar as propostas de qualquer cosmovisão. O senso comum diz que ao estabelecer a convicção em uma crença, fazemos mais do que oferecer um desejo de coração ou apresentar alguns elementos isolados das credenciais daquele que faz as reivindicações, com as quais saltamos para conclusões grandiosas. A verdadeira defesa de qualquer reivindicação deve também lidar com evidências que a questionam ou contradizem. Em outras palavras, a verdade não é somente uma questão de ofensiva, no sentido de fazer alguma afirmação. É também uma questão de defesa, no sentido de que deve ser capaz de dar uma resposta racional e sensível aos argumentos contrários que são suscitados. Na palavra de Adele Cortina, se a fé pretende ser comunicável, deve possuir uma base de argumentação que possibilita o diálogo e destrua a desconfiança, que produz sua resistência a deixar-se examinar pela razão. Isso vale para qualquer fé, qualquer crença. Uma visão de mundo tem que ser avaliada pela forma abrangente como interpreta a realidade, bem como pela suficiência e coerência das respostas que provê a pergunta sobre fundamentações de valores morais, destino final da humanidade, a razão de nossa existência, etc. É claro que algumas respostas podem coincidir em alguns sistemas, mas, olhando para o todo, qual a visão de mundo possui proposta compatível com o nosso anseio enfriado pela beleza, pela verdade e pela justiça? Talvez seja cedo para darmos uma resposta definitiva. Todavia, mantenha a mente aberta para considerar a proposta cristã. O enfoque que daremos a seguir se propõe a evidenciar quão completa é a cosmovisão do cristianismo. Primeiramente, considere: Deus existe ou é apenas uma ilusão humana, originada de desejos reprimidos ou fantasias ancestrais? São indagações como estas que o próximo estudo se encarregará de responder. Perguntas para discussão. Por que pós-modernismo não oferece base sólida para nossa decisão e ação? Falar em verdade absoluta soa um tanto arrogante. É possível crer na verdade e manifestar atitude tolerante e compreensiva com aqueles pensamentos que pensam diferente de mim?